Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Conversando hoje com Ian Oliveira. O Ian é advogado, é comentarista político e professor universitário. Ele é também doutorando em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha. E o nosso bate-papo é a respeito das ameaças às instituições democráticas no Brasil. Seja bem-vindo, Ian. É uma alegria ter você aqui conosco no Radar Direitos Humanos. Professor Rodrigues Piuca, a alegria é dividida e multiplicada por aqui. Eu quero mandar o meu bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, a todos, mas especialmente aos ouvintes aí ligados à Diocese Anglicana de Brasília. E, obviamente, que depois que a gente grava alguma coisa, a gente deixa de ser dono, e a ideia é essa. E quem estiver nos ouvindo, muito obrigado pelo convite. É mesmo uma honra, uma alegria. Um convite que parta do professor Rodrigues Piuca transforma-se para mim numa convocação. Então, modestamente, nós estamos aqui para repercutir temas que sejam de interesse importante para a nossa sociedade, para todos aí. Por favor, muito obrigado, professor, pelo convite. Nós que te agradecemos, Ian. O direito à participação democrática, o direito à liberdade de escolha dos representantes políticos, como um todo, o direito à liberdade de inserção do cidadão, das pessoas, no contexto político, são reconhecidos como direitos humanos, né? Direitos de liberdade, direitos de garantias, proteções a essa esfera tão importante da nossa vida, que é, de fato, a participação livre, né, nos processos democráticos em sociedade. Mas, recentemente, nós temos visto uma série de ataques às instituições democráticas, né? Nós sabemos que o Brasil e a América Latina como um todo tem um passado recente de regimes ditatoriais, de regimes antidemocráticos. Por isso, eu entendo que a nossa democracia ainda é jovem e ainda enfrenta um processo de consolidação aqui na nossa região. E, ultimamente, tem sido muito mais visíveis, né, ataques a essas instituições democráticas. Ameaças dirigidas, por exemplo, ao pleito eleitoral de 2022. Ataques às cortes superiores, em especial ao STF. Eu queria que tu nos falasse um pouco, Ian, partindo da tua experiência e da tua análise, né, como comentarista político, professor de direito, por que ainda temos espaço na sociedade brasileira para esse tipo de comportamento de ataque às instituições democráticas? Nós não poderíamos começar com uma pergunta mais bem colocada, professor. Eu costumo dizer que as coisas só existem na medida que elas são desejadas. E talvez aí se insira uma das maiores preocupações que eu tenho. Tem que estar por trás do que é aparente. Você colocou muito bem, né? Nós temos um continente, o nosso próprio hemisfério, não só o nosso continente, o hemisfério sul, em que a democracia se desenvolveu de uma maneira posterior ao que tenha se desenvolvido no hemisfério norte. Por uma questão de expansionismo, por uma questão geopolítica, por uma questão histórica. Então, a América do Sul, primeiro colocando num contexto geral, ela tem um histórico ao longo do século XX muito mais de autoritarismo do que de regimes liberais, políticos, democracias verdadeiramente ditas. E as exceções chegam, inclusive, a confirmar a regra, como a Venezuela, por exemplo, se manteve uma democracia até 10, 15 anos atrás, mesmo quando os outros países do Cone Sul eram autoritários. E dentro do contexto da América do Sul, o Brasil é muito particular. O Vinícius de Moraes dizia que o Brasil não é para amadores, para iniciantes, e ele falava isso na sabedoria de poeta, com muita propriedade. Porque o Brasil tem ainda um caminhar completamente diferente de qualquer experiência humana que nós tenhamos visto na face da Terra. Para
o aspecto negativo e para o positivo. Eu costumo dizer, professor Rodrigo, que o Brasil ele não deu certo como país, mas aí eu posso colocar uma vírgula e um advérbio de tempo, ainda. E como nação, ele dá certo, sob muitos aspectos. O Brasil é fruto da maior experiência de miscigenação jamais existente em qualquer momento da expansão humana. O Brasil, ele tem dimensões continentais, ele ocupa, imagine os nossos ouvintes, aí da Diocese Anglicana do Brasil, ele ocupa 48% da massa territorial da América do Sul e não se fragmentou. A outra metade da América do Sul, eu não sou nem capaz, professor Piuca, de dizer quantos são os países, mas certamente uns 10, 12 ou 13 países, se isso parcelou. Então nós mantivemos a nossa unicidade no século XIX, quando os nossos vizinhos criaram repúblicas que eram muito menos republicanas do que o nosso império, por exemplo, no século XIX, mas aí eu chego num outro ponto. O Brasil é sem levarmos em conta os maias e os astecas, que é um outro tipo de civilização. O Brasil é o único império jamais existente fora da Europa, para efeitos de expansão, de colonização. Nós fomos um império no século XIX, e aí é um dos nossos problemas. Para esse aspecto da nossa conversa aqui, num sistema monárquico, é natural ser desigual, professor. O amigo do rei, o conde, o arquiduque, o barão, por exemplo. E a nossa nobreza, ela não é uma nobreza igual às nobrezas europeias. Ela foi uma nobreza destacada por aqui, por conta de uma fuga da família real de Portugal, uma decisão interessante. Não há que se dizer que foram fusões, conservaram o seu império. Mas não são aquelas dinastias como na Europa, por exemplo, que se formaram ao longo de séculos e pelo sangue. Aqui nós tivemos uma dinastia, que se for uma nobreza, que não foi dinástica, que se formou com distribuição de terra através de latifúndio. Ou seja, o Brasil nasce como país, não em 1500, o Brasil nasce como país em 1808, adiante. Nós somos um país jovem, você colocou muito bem. De fato, a juventude da nossa existência sociológica como país, antes até da democracia, é algo marcante. E foi natural, ao longo de quase 70 anos, que foi longevo o Império Brasileiro, aquele menininho que foi deixado no Cais do Porto, lá do Rio, com 7, 8 anos de idade, transformar-se aí naquele imperador barbudo, Dom Pedro II. Nós tivemos um segundo reinado enorme, um grande imperador aqui. Mas é natural no Brasil ser desigual. Então, nós temos uma certa dificuldade em nos nivelar. Você pode observar no trânsito, pode observar nas relações sociais íntimas. Nós gostamos muito de uma pulseirinha VIP no Brasil. Nós gostamos muito de um salameque no Brasil. Então, essa é uma das questões. Então, o Brasil nasce como um império. O Brasil, o professor Rodrigo Piuca, nossos ouvintes aí da Diocese Anglicana de Brasília, escravizou seres humanos pela cor da pele, quando já existia a tecnologia do telefone. Uma vez eu escrevi um artigo chamado Telefones e Negros Cativos. Então, até 1888, seres humanos eram coisa, fechadas às vezes por escritura, comprados, vendidos, caso como garantias bancárias. Então, repare que tudo isso nos cobra um preço hoje em dia. Cobra um preço da nossa democracia. Nós não gostamos, às vezes, eu não estou dizendo que eu, o senhor, tem os dois individualmente, mas o nosso todo tem uma dificuldade muito grande com aquilo que no direito, e aqui nós não estamos falando com um papo de tecnicalidade da área do direito, mas nós temos uma dificuldade na isonomia. E um primeiro passo para que um país avance realmente, questão da isonomia. Aí o Brasil sai do império, nós temos um século XX bem perverso no que toca a liberdade política, a República Velha, voto de Cabresto, Zeca Tatu ali, o coronel vindo do voto que ele tinha. Depois nós temos uma experiência de 15 anos com Getúlio Vargas. Foi um homem do seu tempo, foi um homem importante, mas que de 1937 a 1945 nos foi uma ditadura ferrenha na segunda metade. Temos uma experiência no pós-guerra, uma tentativa democrática entre o governo Dutra de 1946 e 64, que acabaria fracassando. E depois aí nós já chegamos a ser até contemporâneos. Eu, quando era adolescente, cheguei a viver os estertores do regime militar. Nós tivemos um regime militar, foi uma ditadura, não existe ditadura que seja boa, e aí nós entramos na comparação, mas os nossos vizinhos mataram 20, 30 mil, lamentavelmente. Certamente aqui foi no menor número de mortes. Mas é uma ditadura, isso tira o avanço da democracia e a substância. Para inaugurarmos, de fato, aquilo que chamou-se um dia de nova república há 30 anos, né, professor? 30, 33 anos. E, de fato, a juventude da nossa democracia, a juventude da democracia nos coloca numa encruzilhada. Será que essa juventude nos autoriza a ser otimista? Porque, de fato, ela é jovem e precisa cristalizar.
Ou será que nós não desejamos tanto? Essa pergunta é importante para que o nosso ouvinte reflita. Será que nós desejamos a democracia com tudo que ela traz? E com muitas limitações? Porque a democracia, como tudo na vida, ela oferece muito, ela oferta muito, mas ela cobra um preço também. E o brasileiro, eu não vejo nele ainda aquele senso democrático de fato cristalizado. Por exemplo, direitos humanos, que eu sei que é a primeira preocupação desse nosso podcast, e aqui eu parabenizo a Diocese Anglicana de Brasília por essa belíssima iniciativa, são de agentes sociais como igreja, sindicato, grupos políticos, grupos universitários, grupos de pensamento. É isso que a democracia precisa, e esse tipo de iniciativa fortalece a democracia. Mas nós temos no Brasil a prática de dizer o seguinte, olha que coisa horrível, custa dizer isso, e eu coloco aspas aqui, direitos humanos só para humanos direitos. Ora, ou nos beneficiamos todos, ou não se beneficia ninguém. Então eu acho que a democracia é um valor sociológico que não sei se o brasileiro deseja intimamente ele. E de fato, essa incerteza, eu gostei como tu colocas ali, será que nós desejamos verdadeiramente a democracia com todos os seus acessórios, né? Isso acarreta uma fragilidade das relações institucionais, tu não achas, Ian? Em especial as relações entre o poder legislativo e o poder judiciário, que vez ou outra, né, um acusa o outro de sobreposição ou de omissão, né? O que tu nos dizes a respeito dessas relações institucionais fragilizadas aqui no Brasil? Esse acaba sendo a visão mais aparente que nós temos dessa incerteza, né? É o que nós chamamos na área nacional da ciência política da tripartição dos direitos. Todo mundo sabe disso. Os três poderes, o executivo, o legislativo, o cidadão minimamente informado, ele sabe que quanto mais equilibrado esses poderes estiverem, vamos lá. Nós temos o poder executivo, que é aquele do prefeito, do governador e do presidente da República. Tem mais orçamento, tem uma força de setores muito maior, toma conta da eletrificação rural, dos transportes, da segurança pública, da vacina no posto de saúde, da escola pública, etc. O poder executivo. Nós temos um poder que dá as normas para que esse poder executivo execute esse orçamento e administre as cidades do Estado e a União. É o poder legislativo. Para quê? Para que o poder executivo, com uma força tão grande na sua mão, não exacerbe. Porque se eu dou a atribuição e ainda deixo a pessoa fazer da forma que quiser, eu começo a concentrar poder. Existe essa estrutura, que ela é muito facilmente captada por qualquer cidadão. Então existe o poder legislativo. E existe um terceiro poder que, de uma certa forma, fiscaliza, que é o poder judiciário. Eu, como cidadão, se eu entendo que na minha cidade algo está fora desse equilíbrio entre o legislativo propõe e o executivo realiza, eu vou lá e provoco a reflexão do judiciário, e o judiciário vai me dar uma resposta. Não, isso atende à normalidade, o seu questionamento não faz sentido. Ou, percebendo algo, o judiciário se manifesta e interrompe a qualidade daquela lei, aquela ação que o prefeito decidiu, que o governador decidiu, que o presidente decidiu. Bem, basicamente essa é a estrutura. Tem que funcionar assim, como dizem hoje em dia os funkeiros, cada um no seu quadrado. Fruto dessa fragilidade sociológica da nossa política, etc., por vezes, aquele que devia executar uma tarefa começa a executar a tarefa do outro. Isso gera desequilíbrio na tripartição do poder. Esse é um dos problemas, o seu termo foi muito bom, esse é um dos problemas nos acessórios da democracia. Então você vê hoje muitas vezes, eu não vou pessoalizar, vou colocar o prefeito, que é o maior número que nós temos no executivo, 5.600 prefeitos. Então muitas vezes você vê o prefeito decidindo como fazer algo que o vereador deveria ter decidido. Muitas vezes você vê o vereador pregando uma atitude ou burlando uma atitude que não atende ao primário da lei e que o judiciário recomendou que fosse feito de outra maneira. Por vezes, você vê o judiciário desfazendo sem base legal algo que foi perfeitamente combinado entre vereadores e prefeito, através de lei e execução do orçamento, por exemplo. Ou seja, os atores políticos, eles começam, não sei se pela sede de poder, não sei se pela juventude da nossa democracia, não sei se por apetites pessoais, às vezes inconfessáveis. Nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Eu costumo dizer, professor Rodrigo, que a falta de preparo
é um problema tão grande ou até maior do que a corrupção no nosso país. A representação política, muitas vezes, ela não é preparada. Eu já vi candidato a deputado estadual apresentando proposta de reduzir IPVA. Eu já vi candidato a vereador falando sobre ICMS. Eu sou lá do Rio de Janeiro e eu sei que acompanhei a política muito próxima lá. Eu digo porque Brasília tem uma estrutura política diferente. Eu estou colocando exemplos aqui. Então, a representação política e a usurpação de atribuição de um poder pelo outro, e aí não existe um poder que esteja menos manchado. Nós estamos aprendendo o manual da democracia, e aí é uma boa notícia, viu? E se você está aprendendo, você está dando um passo à frente. Ainda que isso seja de uma maneira lenta. A sociedade brasileira é uma sociedade de muita injustiça social. Nós queríamos que as mudanças viessem para cá. O Brasil ainda é um país de rincões, principalmente no nosso interior. Se nós estivermos avançando, ainda que de maneira lenta, é bom o ponto futuro. Mas o meu medo é o seguinte, é que nós não queiramos avançar. Certamente. É uma crise que nós, enquanto sociedade, precisamos enfrentar e queira Deus superar em um processo de verdadeira inclusão democrática, de despertar a consciência das pessoas para... Eu não consigo enfatizar o suficiente a importância da participação qualificada das pessoas nos processos decisórios. Eu me lembrei aqui de no Brasil ele é conhecido, na verdade, como filósofo da educação, o John Dewey, mas nos Estados Unidos, país no qual ele é oriundo, ele escreve muito a respeito da participação política, né? E eu lembrei do John Dewey quando tu falaste ali, será que a gente realmente tem desejo de receber a democracia com toda a sua plenitude, com todas as suas nuances? Porque o John Dewey diz o seguinte, ele diz que democracia não é, na verdade, uma ferramenta de governo. Ele diz que democracia é um estilo de vida, que a verdadeira democracia, ela é de fato um estilo de vida, ela está inserida, enraizada no processo de convivência em sociedade, nas relações sociais como um todo. E ele enfatiza isso. Democracia é, na verdade, o estilo de vida. Porém, acrescenta o John Dewey, não existe verdadeira democracia como estilo de vida sem educação. Sem que as pessoas tenham condições de compreender os processos, de compreender as nuances e de entender os riscos que se vinculam, né, a um verdadeiro processo democrático, da acolhida, da inclusividade, da inclusão, da diversidade. Democracia está intimamente relacionada com tudo isso. E aí eu te pergunto, Ian, partindo desse pressuposto da democracia como um processo tão importante, tão relevante, como um direito humano, a participação democrática mesmo, a liberdade de escolha dos representantes políticos, a liberdade de participação nos processos decisórios de uma nação, qual é o papel que desempenham as instituições e os movimentos religiosos como um todo, especialmente aqueles de religião institucionalizada, que se organizaram em entidades sociais, né, com seus processos hierárquicos, com os seus estamentos de poder? Nós não podemos esquecer que o processo democrático também perpassa pela compreensão clara dos estamentos de poder, dos processos hierárquicos das instituições. Como é que as instituições religiosas, os movimentos religiosos, a religião institucionalizada pode se engajar, que tipo de ações podem ser adotadas para a promoção, para a defesa, né, para o avanço, eu gosto muito dessa palavra da gramática dos direitos humanos, o avanço, né, das garantias e proteções, aqui especialmente relacionadas aos direitos humanos da democracia? Muito bom, professor. Primeiro, John Dewey e ele e o Mark Kushner, que são dois pensadores norte-americanos que eu realmente gosto. A democracia é a convivência de contrários, né?
E nós estamos tendo uma dificuldade muito grande hoje de conviver com o funcionário. Às vezes a gente deixa de pegar o elevador para não descer com aquele vizinho que está com a camisa do outro time. Estou dando aqui um exemplo bem humorado, mas na prática isso tem contaminado um pouco a sociedade brasileira. Não só isso, não é um processo brasileiro, mas a convivência de contrários é democracia, não é anular a voz do contrário. Porque a voz do contrário, ela incomoda. Eu não gosto de ouvir, o ser humano naturalmente não gosta de ouvir aquilo que vai de encontro ao seu pensamento, aquilo que vai de encontro àquela visão que você acha de o melhor mundo. Mas a democracia, justamente, é a convivência de contrários. É até um sentido fraternal, se formos buscar a filosofia das religiões, é justamente isso, que vem lá do cristianismo. E aí nós vamos colocar um ou outro do budismo, do taoísmo, a conviver com o contrário, respeitar. Esse é o sentido, inclusive, da busca espiritual, que ela através de qual caminho. Essa questão é muito bacana da participação das igrejas. Há uma responsabilidade, ela não pode se vincular à política partidária. Então, esse perigo existe. Porém, esse perigo não anula as múltiplas possibilidades de uma participação cidadã, democrática e voltada aos direitos humanos. É um ramo do direito internacional, voltada aos direitos humanos, que as igrejas podem e devem fazer. E aí eu, de novo, parabenizo essa iniciativa, que a pessoa não poderia vir de outra pessoa, e também de uma outra instituição tão respeitada quanto é a Igreja Anglicana. Esse tipo de atitude, seja ela assim, seja ela o próprio trabalho social na ponta da política, seja a criação de grupos de observatórios, seja o acompanhamento jurídico a pessoas que não têm essa proteção. O Estado brasileiro não consegue dar a proteção jurídica a todos, então as igrejas podem fazer isso e devem fazer isso. Isso ajuda a dar algum tipo de fé e de esperança no futuro da democracia brasileira. Porque os atores políticos brasileiros, e a perspectiva foi muito boa, dá muitas possibilidades. Eu posso falar. No Brasil a gente confunde muito, a gente acha que só existe a política institucional partidária. Não. Eu não posso cobrar a qualidade da política se eu tiver um compromisso apenas quadrienal de 4 em 4 anos, como é em Brasília, porque não tem eleição municipal, eu voto. Se por acaso entra no seu computador, no site da Assembleia, no site do Senado, da Câmara, no site da Prefeitura, e acompanha quais são as medidas daquele candidato que você votou, você sabe se o seu deputado é presente ou se ele é ausente e recebe em abono as presenças que tem na Câmara do Deputado, seu senador? Então, eu não preciso ser político partidário de filiar um partido e ser candidato a deputado estadual, senador. Esse é um exercício político. Mas, primeiro, o cidadão. O cidadão deve acompanhar a representação política e cobrar. Porque quando há a cobrança, o resultado melhora. A participação política melhora na medida que ela é cobrada. Nesse sentido, que vamos projetar para essa participação cidadã, instituições com as credibilidades que as igrejas têm, que vão ser a religião. Nós confundimos no Brasil. O Estado é laico. O Estado laico não é um Estado desimpregnado de religião, não. As religiões têm um papel fundante. Repare, professor, eu estou falando as religiões, e aí não existe limitações. É todo o arco. Porque eu, professor, nessa minha caminhada, nessa minha busca espiritual, antes de tudo também, eu nunca encontrei um fundamento religioso que pregue o mal. Podemos ter uma religião que se adequa mais àquilo que eu penso, é a forma de religar com Deus. Mas as filosofias das religiões, no seu núcleo, elas postulam por uma sociedade melhor. Olha que bacana. Então nós temos um espaço na sociedade institucional, multifacetado, que busca a promoção social e a democracia naturalmente, pelo seu postulado espiritual. Que chama-se igreja. Isso chama-se religião. Então esses atores, importantes como são as religiões, todas elas, na medida que elas se insiram nas questões de direitos humanos e melhorar essa sociedade, sem, obviamente, abraçarem bandeiras políticas específicas, que eu falei, isso é uma promoção sensacional na busca do avanço dos direitos humanos. Então são essas iniciativas. E é aquela coisa, né? Aí vale para o cidadão e vale para as igrejas. Aquele exemplo tão interessante do Betinho, falecido na década de 90, as pessoas mais jovens não devem lembrar, né? Começou a campanha contra a fome do Brasil, uma pessoa maravilhosa, ele dizia essa parábola do beija-flor apagando o incêndio na mata. Incêndio terrível lá na mata, o beija-flor pegava uma gotinha de água lá na lagoa e colocava no espaço. É uma fábula, né? Passou um animal lá grande, um leão, e falou, seu beija-flor, o senhor acha que o senhor vai estar apagando o incêndio com essa gotinha d'água? E ele indo embora, o leão, né? E o beija-flor falou, certamente não apagarei o incêndio, mas estou fazendo a minha parte. As igrejas têm de fazer a sua parte, isso eu acho
importantíssimo. E eu não acredito em outro caminho que não seja de aumentar a representatividade dos atores sociais na fiscalização da democracia. Muito bom, professor. Muito obrigado, Ian, pela tua participação no nosso podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília. Foram palavras de reflexão. Eu vou apenas colocar entre aspas a tua muito bem apresentada questão. Será que a sociedade brasileira tem verdadeiro desejo de abraçar a democracia em sua plenitude, com toda a sua carga de direitos e deveres, né, de ônus e de processos? Muito obrigado pelo teu questionamento, pelas tuas palavras de provocação. E eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Professor, a consideração é de agradecimento mesmo. Eu tenho necessidade de falar para os amigos que estão me fora, né? E essa reflexão, acho que ela foi construída por nós dois aqui, é importante. Você de fato deseja algo, ou apenas formalmente se insere no contexto para dizer que deseja algo. Então, antes de tudo, essa pergunta que é existencial. Nós queremos a democracia mesmo? Nós queremos que o indivíduo seja um criminoso comprovado, seja uma terça-feira humana, no sentido literal da palavra, ele tem os mesmos direitos de defesa que eu, senão não vale. Né? E aí a gente pode fazer outras reflexões desse sentido. De fato, nós queremos a democracia com tudo que ela traz, o como, que é uma palavra hoje em dia. Então, eu acho que a gente conseguiu avançar nesse sentido, deixar essa reflexão. E abraço, professor, a Diocese Anglicana de Brasília. Parabéns pela iniciativa. A iniciativa é vencedora. Com certeza, quando o senhor sendo uma pessoa que está à frente, eu me transformo a partir de hoje num ouvinte do podcast e quero agradecer muitíssimo. Eu sou o Rodrigo Spiuca, conversei com Ian Oliveira, advogado, comentarista político, professor universitário, sobre o tema As ameaças recentes às instituições democráticas no Brasil. Este é o Radar Direitos Humanos e nos encontramos no nosso próximo episódio. Vacina para todas nós, saúde e paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.